passar para você. Pronto. Bom dia, Isabelle. Bom dia, João. Bom dia, Vitor. Bom dia, Natasha. Como vocês estão? Bom dia, tudo bem? Bom dia, professor. Beleza. Bom dia, Arthur. Meu querido Vander, né? Estamos vendo aí a sua tela, tá? Assim que o senhor quiser começar, tá bom? Beleza? Beleza. Meus queridos, agora vocês vão ficar com o professor Vander, que vai comentar aí com vocês os itens de química. Então, aproveite para tirar suas dúvidas do nosso terceiro simulado, tá? E também dúvidas correlatas. Então, vou deixar vocês aí com o nosso ator principal, Vander. Meu querido, boa aula. Valeu, Sbrobo. Bom dia para você. Falou. E aí, galera, bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu vou fazer aqui sem o vídeo, porque não tem um webcam e também tá de manhã e vocês não merecem me ver de manhã cedo. Essa imagem feia, mas todo mundo tá conseguindo ver o slide aí? Sim. Sim. Beleza, então. Alguém me mandou uma mensagem no chat aí só para testar uma coisa. Pode ser um bom dia, um oi, qualquer coisa. Beleza, tá funcionando. Beleza, então. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem mandar aqui no chat, ou se não, podem falar também no microfone. Ou se vocês quiserem, hoje eu estou dando monitoria também e vou ficar até amanhã toda dando monitoria. Então, se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao simulado, vocês podem mandar depois, ou se vocês quiserem tirar agora também pode. Fica a questão de vocês. Em relação ao simulado em si, o que vocês acharam do simulado? Fácil, difícil, médio? Acho que química estava tranquilo. É verdade. A parte de química eu achei bem fácil. Foi bem de boa, foi tranquilo mesmo. Em relação àquele primeiro simulado que a gente resolveu em sala, esse daqui estava bem mais fácil. Eu achei ele bem mais teórico. E por ele ser teórico, a resolução dele vai ser mais rápida. Tem duas coisas que eu pensei em fazer, né? Escolher só os itens mais importantes ou passar por todos. E por uma questão de me sentir mais seguro, eu escolhi passar por todos. Mas vocês vão ver que tem questão que é só de teoria e a gente não vai perder muito tempo nesses itens de teoria. E tem item que é muito fácil e que eu só vou ler e vou dar o gabarito. Por exemplo, esses primeiros 6, é só de análise de gráfico. Aqui tem um gráfico de percentual de saturação da hemoglobina com a pressão do oxigênio. Aí vamos para os itens. Quando o pH do sangue estiver com valor igual a 7,4 e a pressão de O2 estiver entre 30 e 60, verifica-se uma maior saturação de oxigênio na hemoglobina. A gente vai ver aqui. Qual que é o pH 7,4 aqui? A linha do pH 7,4. É a linha preenchida, toda preta, que é essa linha de cima. Então, quando o pH estiver com valor igual a 7,4 e a pressão estiver entre 30 e 60, verifica-se uma maior saturação de O2 na hemoglobina. Entre 30 e 60, certo. É o valor onde que o pH é o valor onde que tem é o valor de pH onde tem a maior saturação de hemoglobina. Então, item correto. Carinha feliz para o item correto. 2. O maior percentual de saturação de oxigênio na hemoglobina ocorre quando a pressão desse gás atinge os 30%. O 30% está bem aqui assim, onde que eu coloquei essa linha. A maior saturação ocorre quando está em 30%? Em 30 milímetros de mercúrio? Não, é mais para frente. Tanto no pH 7,4, a saturação ainda cresce. Então, analisando no gráfico, dá para perceber que ele é errado. Aí, olha o item 3. Para se atingir as faixas superiores a 60%,
de saturação de oxigênio na hemoglobina, é necessário que a pressão de oxigênio no sangue não ultrapasse os 30%. Ó, de novo, para se atingir faixas superiores a 60% na hemoglobina, é necessário que a pressão de oxigênio no sangue não ultrapasse os 30 miligramas de mercúrio, milímetros de mercúrio. Ó, 30 milímetros de mercúrio, não. Na verdade, no pH 7,4 é o único pH em que a saturação a 30 milímetros de mercúrio vai estar maior que 60%. Nos outros não está abaixo. Então o item está errado porque eu preciso de uma pressão maior. Errado. 4. Quando a pressão de oxigênio no sangue atinge 30 milímetros de mercúrio, o pH sanguíneo de 7,6 é o que permite uma ligação mais eficiente do O2 com a hemoglobina. Ou seja, ele está perguntando se é onde que vai ter maior saturação de oxigênio. A 30 milímetros de mercúrio, novamente, não. É a mesma coisa do item anterior. A 30 milímetros de mercúrio, o pH de 7,6, que é o tracejado, mas só que esse tracejado mais pertinho, vai ter menor saturação. O que vai ter maior saturação é a linha toda preenchida. Então, item 4 também é errado. Item 5. O percentual de saturação de O2 na hemoglobina é diretamente proporcional à pressão deste gás no sangue e é dependente do valor do pH. Certo. Se a pressão do gás no sangue sobe, a saturação também sobe. E se o pH variar, essa saturação também varia. É isso que o item fala. O item está certo. E quando o item 6 ele fala que quando a pressão de oxigênio no sangue atinge 30 milímetros de mercúrio, o percentual de saturação de O2 na hemoglobina tem o mesmo valor, independente do pH sanguíneo. Não. Dá para ver aqui que o pH está mudando. Não, que o pH muda e a saturação também muda. Então, é dependente do pH sanguíneo. Item 6, errado. Carinha feliz aí pro item certo. Aí a gente tem um texto aí. E vamos para os itens. Se for interessante, a gente volta para o texto. Aí o item 7. O craqueamento do petróleo consiste no refino do petróleo, levando à obtenção de seus derivados mais puros, como a gasolina e o gás de cozinha. O gás de cozinha é uma mistura formada principalmente pelos gases propano e butano. Bom, nesse item tem a questão do craqueamento, né? O craqueamento é um conceito importante porque ele sempre cai em vestibular. Não sei se foi ano passado ou ano retrasado que caiu uma questão sobre craqueamento no Enem. E no vestibular da UNB também sempre cai sobre craqueamento. Então vale a pena a gente passar um pouco sobre a teoria. O que é o craqueamento do petróleo? O objetivo do refino do petróleo é transformar o petróleo, que é uma mistura complexa de hidrocarbonetos, em frações mais simples e com grande utilidade. Então, refino, ele vai pegar esses hidrocarbonetos, que está nessa mistura com o petróleo, e vai separar a partir daqueles métodos de separação de mistura. O que é o craqueamento em si? O craqueamento é a quebra de moléculas longas de hidrocarbonetos para a formação de outras moléculas com cadeias menores, em massas molares mais baixas. Por exemplo, aqui eu tenho a querosene. A fórmula molecular da querosene é C12H26. Massa molar elevadíssima e cadeia carbônica grande. A querosene, por exemplo, para combustível, para gasolina, não é interessante. Para combustível veicular não é interessante. Querosene seria combustível de avião. Mas se eu quiser ter a gasolina a partir da querosene, tem como? A partir do craqueamento. Por exemplo, eu pego essa cadeia carbônica da querosene e eu faço craqueamento. Eu quebro em gasolina e eteno. Se vocês fizerem a estiquiometria, gasolina C8, o eteno C2, mas são duas moléculas de eteno. Então, a partir da querosene, eu posso formar 3 moléculas de outros hidrocarbonetos, que seria a gasolina e o eteno. Isso em si é
Craqueamento. Então, craqueamento. Decora aí. Aprende, quer dizer, decorar não. Craqueamento. Quebra de moléculas longas de hidrocarbonetos de elevada massa molar para a formação de outras moléculas com cadeias menores. Está bem resumido nessa equação aqui, ó. C2H26, a gente vai quebrar essa molécula, formando uma de menor cadeia carbônica e menor massa molar. Então, o item 7, ele está correto. Item 8. O benzeno, substância incolor, está intimamente relacionado à obtenção de muitas substâncias importantes, como copos plásticos, copos descartáveis, plástico para eletrodomésticos e, acima de tudo, na obtenção do próprio xileno. Essa questão, eu queria saber se sobre uma propriedade física, né? Que é a substância, que é a cor da substância. O benzeno é incolor. O benzeno ele é cancerígeno, mas me perguntou. E na obtenção do próprio xileno. Aqui a gente tem o xileno. O xileno é um anel benzênico com duas ramificações, dois radicais metilas. Esse primeiro, a gente tem o ortoxileno, o metaxileno, esse aqui, o paraxileno. Quando o radical, esse CH3, está no carbono seguinte dessa ramificação principal, a gente fala que é orto. Quando pula um, a gente fala que é o meta, e quando está em posições opostas, a gente fala que é para. Se vocês quiserem decorar, vocês podem decorar assim: ombro, mão e pé. Ombro está mais em cima, mão está no meio e pé está embaixo. É o jeito que eu encontrei para decorar a posição dos radicais. Então, o item certo, o item 8, ele é certo. Item 9. O processo de degradação petrolífera realizado pela bactéria, conforme nos mostra o texto, indica que o petróleo é uma substância formada por uma macromolécula. Pô, o petróleo não é uma substância, o petróleo é uma mistura. Então, por causa disso, o item está errado. O petróleo é uma mistura. 10. A limpeza do oceano, após um derramamento de petróleo, é feita pela destilação fracionada da mistura, onde a água do mar, por ser mais volátil que o petróleo, sofreria destilação primeiro. Pô, eu vou aquecer e vou volatilizar toda a água no mar? Não tem sentido esse item. Eu vou ebulir toda a água no mar? Não. A gente vai separar a mistura, essa mistura, por exemplo, do que falou o item anterior, né? Pela degradação por meio de bactérias, por exemplo. Aí o item 11. Pela composição dos hidrocarbonetos, podemos afirmar que são substâncias compostas. Aí, ó, substâncias simples. Exemplo de substância simples. Gás hidrogênio, gás oxigênio, ozônio, cloro e o fósforo. Substâncias compostas. H2O, CO2, o etanol. E sim, se a gente olhar aqui, por exemplo, a querosene, C2H26, a gasolina, que é o octano, C8H18. Então, os hidrocarbonetos são substâncias compostas. Item 11, correto. Até agora tá tranquilo? Tá rápido? Tá devagar? Vocês querem alguma coisa? Tá tranquilo. Tranquilo. Demorou, então. Então, vamos lá pro item 29. Voltar, o item 9, beleza. O item 9, ele fala assim: o processo de degradação petrolífera realizado pela bactéria, conforme nos mostra o texto, indica que o petróleo é uma substância formada por uma macromolécula. Não, o item vai estar errado, porque o petróleo não é uma substância. O petróleo é uma mistura. O que vai deixar o item errado é essa palavra substância aqui, ó. Beleza? Tranquilo. Qualquer dúvida pode mandar no chat. Se tivesse mistura, estaria certinho. Certo.
Tá. Obrigado. Aí o item 29. O gás carbônico, expelido pela nossa respiração, é consumido em parte pelos vegetais, plânctons e fitoplânctons, e o restante permanece na atmosfera. Esse gás presente na atmosfera forma-se também através da queima de combustíveis fósseis e do álcool. Até agora está certo, tudo que ele falou aí está certo. Sua concentração tem aumentado de maneira significativa, ocasionando um efeito estufa. Certo também. O dióxido de carbono reage com a água da chuva, originando o ácido carbônico. Logo, é classificado como óxido ácido. Pô, ele está perguntando se o CO2 é um óxido ácido. O que é um óxido ácido? Os óxidos ácidos são aqueles óxidos que, ao reagirem com a água, produzem o ácido como produto. Ou seja, foi o que ele falou aqui, o CO2, que é um óxido, ao reagir com a água, vai formar um ácido, que é o ácido carbônico. E é isso que fala a nossa teoria também. Os óxidos ácidos são aqueles óxidos que, ao reagirem com a água, produzem um ácido como produto. Exemplo, o CO2, o SO2. O SO2 mais água vai dar H2SO3, que é um ácido. O SO3, que é o outro óxido de enxofre, com a água, vai dar outro ácido. Então, os dois óxidos de enxofre são óxidos ácidos, assim como o CO2, o gás carbônico com a água, vai formar um ácido carbônico. E o óxido carbônico, já vale a pena a gente falar agora, o ácido carbônico, H2CO3, ele é altamente instável. Então, dificilmente ele vai ficar nessa fórmula de H2CO3. Ele pode ser mais encontrado assim, H+, íon hidrônio, mais íon bicarbonato. HCO3-. Ou senão, a gente pode encontrar como 2H+, mais SO3, 2-, que eu vou falar lá da frente. Mas em relação ao item 29, ele vai estar certo, porque ele fala que o dióxido de carbono é um óxido ácido, certo? 30. Atualmente, as visitas às cavernas se tornaram algo tão comum e corriqueiro como um passeio ao shopping center. E isso tem deixado pesquisadores e ambientalistas de nariz torcido, uma vez que a falta de educação ambiental e a não consciência ecológica de certos turistas podem alterar o ecossistema local e destruir milenares dádivas da natureza. Pô, item tranquilo. Certo. Esse item é para todo mundo acertar e para ninguém chegar em casa com a prova zerada. Item 31. Segundo o texto, um dos processos que leva à formação das gotas de pés pode ser representado pela seguinte reação. CO2 mais H2O, H2CO3. Dióxido de carbono mais água, que vai dar o ácido carbônico. Certo? A poluição ambiental, principalmente decorrente da queima de combustíveis fósseis, como o óleo diesel e a gasolina, que leva à formação das chuvas ácidas, pode prejudicar a formação geológica nos tetos das cavernas, uma vez que o carbonato de cálcio e o bicarbonato de cálcio, principais componentes das estruturas calcárias, apresentam enorme facilidade de reação com os ácidos presentes nas chuvas. Bom, aqui eu trouxe uma reação só para exemplificar. Na chuva a gente não tem HCl, né? Graças a Deus. A gente tem outros ácidos. Por exemplo, se for em uma área industrial, a gente vai ter o ácido sulfúrico pouquíssimo concentrado e o ácido carbônico, né? Mas aqui eu trouxe uma reação do carbonato de cálcio com HCl. O carbonato de cálcio, ele reage com os ácidos. E quando ele reage com os ácidos, ele vai liberar o CO2 e vai formar um sal. Vai ser o cloreto de cálcio, no caso com HCl, né? Então, sim, os carbonatos e os bicarbonatos de cálcio apresentam enorme facilidade de reação com os ácidos. O item vai estar certo. Tanto é que
se a gente olhar, quando a gente vê uma reação, principalmente no laboratório, né? A gente vê muito no laboratório. Quando a gente faz uma reação de um ácido com carbonato de cálcio, por exemplo, na reação a gente percebe o borbulhamento. Alguém consegue me falar o que é esse borbulhamento? O que está saindo nesse quando borbulha? CO2? CO2, certinho. Aí 33, graças a Deus é questão de cálculo, né? Porque o pessoal de teoria tá ficando chato já. Item 33. A partir da reação de neutralização total entre 2 mols de ácido carbônico e 132 gramas de hidróxido de cálcio, a produção de quantas gramas de água? Bom, então, questãozinha de estequiometria. Vocês conseguiram fazer essa questão? Todo mundo conseguiu fazer? E me falaram também que o chat aqui tem uma opção de mandar mensagem diretamente para você, não para todo mundo. Se alguém tiver dúvida e não quiser falar no chat para todo mundo, pode mandar diretamente para mim. Então, essa questão de 33 aí é uma questão de estequiometria. Mas só que não é uma questão simples, porque ela vai abordar o conceito de reagente limitante e reagente em excesso. Mas vamos por parte. 33. A partir da reação de neutralização total entre 2 mols de ácido carbônico e 132 gramas de hidróxido de cálcio, quantas gramas de água serão produzidas? O primeiro passo para toda questão, né, é a partir da nomenclatura a gente colocar a fórmula química. Ele fala aí, ácido carbônico. Pô, eu sei qual é a fórmula química do ácido carbônico. H2CO3. Hidróxido de cálcio. Pô, também sei a fórmula química do hidróxido de cálcio. Hidróxido de cálcio, CaOH2. Pô, o que vai formar nessa reação? Carbonato de cálcio e água. Então, fazendo a estequiometria dessa reação, vai ficar assim, um ácido carbônico reage com um hidróxido de cálcio, vai formar um carbonato de cálcio e 2 águas. Então, a estequiometria é de 1 para 1 para 1 para 2. A proporção dos reagentes é de 1 para 1. Então, eu preciso de 1 mol de H2CO3 para 1 mol de CaOH2. Mas só que no texto aí, no enunciado, ele fala o seguinte. Eu tenho 2 mols de ácido carbônico e como a gente sabe que a proporção dos reagentes é de 1 para 1, eu teria que ter 2 mols também de hidróxido de cálcio. Mas só que ele falou que eu tenho o quê? 132 gramas de hidróxido de cálcio. Então vamos achar quantos mols de hidróxido de cálcio eu vou ter, pelo texto. Ele deu uma massa molar, né, no hidróxido de cálcio. Aí eu faço 74 gramas eu tenho 1 mol. Então 132 gramas eu vou ter X. O X é o quê? X é 1,78 mol de CaOH2. Então, nessa reação, eu tenho 2 mol de ácido carbônico e 1,78 mol de hidróxido de cálcio. Então, quem é que vai ser meu reagente em excesso? Quem está em excesso e quem está limitando minha reação? Vocês conseguem ver? Porque eu preciso de 1,7... Eu preciso proporções iguais, né? 1 para 1. Então, se eu tiver 1,78 mol de hidróxido de cálcio, eu vou precisar só de 1,78 mol de ácido carbônico. É o que está aí, ó. A gente teria que ter proporções iguais, né? Já como eu tenho mais ácido carbônico do que hidróxido de cálcio, o H2CO3 é o meu reagente excesso. E o hidróxido de cálcio é o reagente limitante. Então, para cálculos estequiométricos, a gente sempre vai usar o reagente que está limitando a reação. Porque aqui, por exemplo, eu tenho 2 mols de H2CO3. Mas esses 2 mols não vão reagir. Só vai reagir 1,78 mol também. Então, eu tenho 0,22 mol de H2CO3 em excesso, que não vai ser utilizado. Aí, de novo, a reação, né? Aí, como eu falei, a gente vai usar o hidróxido de cálcio. E aqui, a gente olhando a proporção estequiométrica, eu tenho 1 mol de hidróxido de cálcio para 2 mols de água.
Então, estequiometria agora, regrinha de 3. 1 mol de hidróxido de cálcio forma 2 mols de água. Então, 1,78 mol de cálcio, de hidróxido de cálcio, vai formar quantos mols de água? X. Aí, fazendo cruz credo aí, multiplicando cruzado, dividindo, a gente vai encontrar que vai formar 3,56 mols de água. Mas ele não quer mol, ele quer em grama. A gente sabe também a massa molar da água, que é 18 gramas por mol. Então, 18 gramas, eu tenho 1 mol. 3,56 mols, eu vou ter Y. Y é igual a 64,2 gramas de água. Então, a resposta correta é a letra C. Deu para entender? Foi rápido? Eu consigo entender. Essa questão é bem... Para você envolver... Estequiometria em si é difícil, né? Ainda envolve, por exemplo, reagente limitante a excesso, fica mais difícil ainda. Então, se alguém tiver dúvida, pode mandar aí no chat. Pode falar também pelo áudio. Se vocês quiserem, depois que acabar aqui, se vocês quiserem me chamar no WhatsApp, eu mando foto para vocês da resolução e explico de novo se necessário. Pois é. A gente vai saber se é uma questão de reagente limitante em excesso quando ele der ou a quantidade em mols ou a quantidade em gramas dos dois reagentes. Porque normalmente, questão de estequiometria, ele fala, eu tenho 132 gramas de hidróxido de cálcio. Quanto de água eu vou poder formar? Só isso. Aqui não. Ele deu o número de mols que a gente tem, a quantidade de mols que a gente tem de ácido carbônico e a quantidade de gramas que a gente tem de hidróxido de cálcio. Então, a gente tem os dois reagentes. Então, quando ele dá os dois reagentes, a gente já pode desconfiar que ela vai ser uma questão de reagente limitante e em excesso. E a gente vai descobrir quem está limitando a reação e quem está em excesso pelo número de mols e pela estequiometria. Se for de 1 para 1 a estequiometria, a quantidade de mols tem que ser idêntica para os dois. Quem tiver quantidade de mols maior vai ser quem vai estar em excesso. Então, questão 33, letra C. Aí uma piadinha para vocês, depois de uma questão de cálculo. Eu não vou explicar piada, também não vou falar em voz alta, porque falando em voz alta fica feio. Aí, questão 34. A preservação do meio ambiente, inclusive nas áreas geológicas, como as cavernas, passa por uma educação ambiental apropriada, além do controle e regulamento das aberturas de poços artesianos, uma vez que estes podem comprometer o volume do lençol freático, que vem abastecer as cavernas, além de abrir frestas no subsolo, levando a provável desabamento do teto das cavernas. Pô, certo. Eu não vou comentar esse item. É só leitura. 35. O bicarbonato de cálcio, presente no texto, corresponde a um sal obtido provavelmente através de uma reação de neutralização parcial do ácido carbônico com hidróxido de cálcio, sendo que esse último pode aparecer em grandes quantidades em regiões de agricultura farta, uma vez que é utilizado como corretivo do solo. Essa parte final está certa. Em regiões com solo ácido, a gente usa não hidróxido de cálcio em si, né? A gente usa o óxido de cálcio para corrigir o solo. Mas vamos ver. O que ele fala aí dessa questão? Ele está falando de neutralização. Então, a gente vai ter que entender o que é uma reação de neutralização. Não sei se vocês já viram isso, o professor já passou isso, né? Mas a neutralização é quando o ácido e uma base reagem, vai formar um sal e uma água. Neutralização é a reação de formação do sal. Eu vou ter um ácido que vai reagir com a base, vai ter a neutralização, vai formar o sal e a água. A neutralização total ocorre quando todo íon de hidrogênio do ácido reagiu com todo o íon
hidroxila, né? Um OH- da base. Quando todo o H+ reagir com todo o OH-, aí a gente vai ter a neutralização total. De novo, a gente vai ver aquela proporção. A gente vai ter que ver aquela proporção, né? Se a proporção de H+ e OH- for de 1:1, aí vai ter a neutralização total. Mas aí no texto ele está falando sobre neutralização parcial, né? Vamos ver. Aqui são exemplos de neutralização total. Por exemplo, o HCl e o KOH. Pô, eu tenho um H+ aqui no HCl e um OH- aqui no hidróxido de potássio. Proporção de um H+ para um OH-. Neutralização total. Cloreto vai dar e o sal vai ser o cloreto de potássio, né? Toda vez que for a neutralização total, a gente vai falar que é um sal neutro. Sal neutro. KCl, sal neutro. O NaCl é a mesma coisa. O cloreto de sódio. Vem do HCl mais NaOH, que é o hidróxido de sódio. Também, eu tenho a proporção de 1:1. Então, o NaCl é um sal neutro. Aqui outro exemplo. Ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico e hidróxido de potássio. Ó, estequiometria, né? Fazendo estequiometria, eu vou ter 2H+, e são 2 mols, né? 2 mols de KOH. Então, eu tenho 2 hidroxilas, 2 OH-. Então, 2H+, 2 OH-. A proporção continua de 1:1. Então, vai dar o sulfato de potássio, que é um sal neutro, e 2 águas. Aí tem outros exemplos aí também. Todos de neutralização total. A gente pode ver também que é uma neutralização total quando é um ácido forte e uma base forte reagindo. Se um ácido forte e uma base forte reagem, neutralização total também, sal neutro. Mas daí a gente vai ver depois. Pô, beleza, mas a gente já viu a neutralização total. E a parcial? A parcial é quando as quantidades de íons H+ e OH- não são iguais. Por exemplo, vai ter a sobra, né? Se sobrar H+, vai ser um sal ácido. Se sobrar OH-, vai ser um sal básico. Vamos ver exemplos. Olha aí. Ácido carbônico, hidróxido de sódio. Pô, eu tenho 2H+ aqui no ácido carbônico, quando a gente tiver a ionização do ácido, né? 2H+ para 1 OH-. Vocês perceberam que sobrou um H+? Como sobrou um H+, a neutralização vai ser parcial. E vai formar o NaHCO3, que é o bicarbonato de sódio. Ó, sobrou um H+. Sobrou um H+, sal ácido. Outro exemplo aí. Vamos para o terceiro exemplo aqui, ó. HCl e o hidróxido de cálcio. HCl, eu tenho um H+ para 2 OH-. Um H+ para 2 OH-. Vai sobrar o quê? Como a proporção tem que ser de 1:1, vai sobrar um OH-. Sobrou um OH-, o sal vai ser básico. Que é o exemplo aí, ó. CaOHCl. Hidroxicloreto de cálcio. Sal básico. Beleza, mas e a questão em si? A questão em si, ele falou que o bicarbonato de cálcio pode ser obtido através da neutralização parcial do ácido carbônico com hidróxido de cálcio. Pô, a gente, nas questões aí para trás, eu falei do ácido carbônico, né, que ele é instável. Pô, o ácido carbônico, em água, ele não vai ficar na forma de H2CO3. Ele vai ficar sobre as formas de 2H+, CO3, 2-, ou H+, HCO3-. Que é exatamente esse negócio de ionização total e parcial. Ó, se eu ionizar totalmente, eu vou liberar os 2H+. Quando eu falo de ionização total, é porque todos os H+, todos os íons hidrônios foram ionizados. E quando eu falo de ionização parcial, eu ainda vou ter, eu só vou liberar um
íon hidrônio. E o outro hidrogênio vai continuar na molécula, né? Então, vamos pular logo para a neutralização parcial aqui, ó. Neutralização parcial. Ionização parcial do ácido carbônico. Então, H2CO3 em água, ele é instável. Vai formar H+, e HCO3-. O nome desse íon aqui, HCO3-, é íon bicarbonato. E o nome do íon lá de cima, que é o CO3-2-, é íon carbonato. Beleza? Então vamos. Ionização parcial do ácido carbônico. Aí vai ter a reação, né? 2H+, mais 2 íons bicarbonatos, mais o hidróxido de cálcio, que vai dar o bicarbonato de cálcio e água. É exatamente isso que o item fala. O bicarbonato de cálcio presente no texto pode ser obtido através da neutralização parcial do ácido carbônico. Certo? Neutralização parcial, que seria também a ionização parcial, né, do ácido carbônico, que vai formar o bicarbonato. E o bicarbonato vai reagir com hidróxido de cálcio e vai formar o bicarbonato de cálcio. Essa questão da neutralização total e parcial é bem complicado. Se vocês quiserem me chamar depois que terminar aqui, para tirar essa dúvida, podem me chamar. Eu explico com mais calma. Então, item 35, certo. Pode ser formado por neutralização parcial. No texto é possível encontrar um sal de forma CaHCO3. Ó, olha aqui embaixo. A fórmula do bicarbonato de cálcio é essa aqui, ó. CaHCO3, 2. Olha o que o item 36 está falando. CaHCO3. Por que não pode ser? Olha aqui. Tá vendo o íon bicarbonato? Qual que é a carga do íon bicarbonato? É -1, né? A carga do íon bicarbonato é -1. E qual que é a carga do cálcio? Do íon cálcio? É 2+. Então, é Ca2+, e o íon bicarbonato que é menos. Então, para neutralizar também eletricamente, vou precisar de um cálcio para 2, um cálcio, né? Um íon cálcio para 2 íons bicarbonatos. Por isso que é HCO3, 2. Olha o que fala o item 36. Não, eu tenho que ter 2 íons bicarbonatos. Então, o item 36 está errado. Olha aí. H2CO3, né? 36 está errado. Item 37. O carbonato de cálcio é um sal que pode ser formado pela reação entre o ácido carbônico e o hidróxido de cálcio. Sendo assim, é de se estranhar que o sal não tenha uma boa solubilidade em água, já que pode ser obtido por um hidróxido de alta solubilidade em água. Pô, verdade. O hidróxido de cálcio é um sal forte, e sal forte tem alta solubilidade em água. Mas a questão do carbonato de cálcio é que quando ele estiver em água, ele vai se decompor em óxido de cálcio e em CO2. Quando a gente coloca o carbonato de cálcio ou o bicarbonato de cálcio em água, a gente vai perceber o borbulhamento. Esse borbulhamento, de novo, é por causa do CO2. Do CO2 que está sendo liberado. E vai formar o óxido de cálcio. O óxido de cálcio é sólido e vai ficar sólido. Então vai ter ele vai para o fundo, né? Então ele não é solúvel em água. Esse item 37 aí está errado. Item 38. No texto, é possível encontrar um sal formado pela neutralização parcial do hidróxido de cálcio. Não, a neutralização parcial não é do hidróxido de cálcio. É por causa do ácido carbônico. É o ácido carbônico que vai ionizar parcialmente. O ácido carbônico vai ionizar parcialmente. O hidróxido de cálcio vai dissociar tudo. Então, item 38 é errado. Não é por causa do hidróxido de cálcio, é por causa do ácido carbônico, que vai formar o íon bicarbonato.
Item 39. A reação de formação do ácido carbônico não pode ser classificada como reação de oxirredução, uma vez que não há alteração no número de oxidação de nenhum dos elementos. Ou vamos ver. Olha aí. A classificação de formação, né? A reação de formação do ácido carbônico. Então, CO2 mais água, que vai dar o H2CO3. Vamos ver os números de oxidação. Primeiro do CO2. O CO2, o oxigênio tem o NOx fixo, que é menos 2. Menos 2 vezes 2, menos 4. Para neutralizar, qual que vai ter que ser o NOx do carbono? Mais 4. Ó, menos 2 do oxigênio, mas são 2 oxigênios, né? 2 vezes menos 2, menos 4. Com mais 4 do carbono, 0, molécula neutra. Mesma coisa para a água. Oxigênio, NOx fixo, menos 2. Então, para neutralizar, eu vou ter que ter mais 2, né? Mas são 2 hidrogênios. Então, o NOx hidrogênio, mais 1. Agora lá para o H2CO3. NOx fixo, de novo para o oxigênio, menos 2. E ó, menos 2 vezes 3, menos 6. Gravo. Então, até agora, menos 6. Hidrogênio também vai ter o NOx fixo, que é mais 1. Então, ó, menos 6 mais 2, menos 4. Menos 4. Qual que vai ser, então, o NOx do carbono? Mais 4. Se vocês perceberem aí, o NOx de ninguém variou. Então, não é redução, porque não houve variação do NOx. Item 39, correto. Item 40. O ácido carbônico, ele só está perguntando, ó, no ácido carbônico, o carbono aparece com o NOx igual a mais 2. O NOx do carbono é mais 2 no CO2? Não, é mais 4. Item 40 está errado. Até agora, alguma dúvida? Alguém quer que eu volte a um item? Ou posso continuar? Tudo certo. Beleza, então. Item 52. O descobrimento da radioatividade foi um choque para os cientistas. Tá, o texto não é muito importante para a gente. Julgue os itens subsequentes. O deutério e o hidrogênio leve possuem o mesmo número atômico e o mesmo número de massa. Pô, o deutério e o hidrogênio leve é o prótico, né? É o hidrogênio de número atômico 1 e número de massa também 1. Possuem o mesmo número atômico e o mesmo número de massa. Ó, eles são isótopos. Isótopos é o mesmo número atômico e o diferente número de massa. Então o item vai estar errado justamente por causa disso. Isótopos é o mesmo número atômico e diferente número de massa. Ó, esse primeiro é o prótico. O segundo é o deutério. O terceiro é o trítio. O que tem o número de massa igual a 1 é o prótico. O número de massa igual a 2, deutério. E o número de massa igual a 3 é o trítio. Então, item 52, errado. Fusão e fissão são fenômenos que ocorrem no núcleo dos átomos. Estão sujeitos a modificações de acordo com as ligações químicas e ao grau de pureza que se encontram. Então, a fusão e a fissão têm alguma coisa a ver com ligação química? Não. Fusão e fissão não está de acordo, não leva em consideração as ligações químicas e também em relação à pureza, né? E está errado. Exatamente, tem a ver com o núcleo. Fusão e fissão é a química nuclear, né? Nuclear porque está ligado ao núcleo dos átomos. Então, não está sujeito a modificações de acordo com as ligações químicas. Item errado. Item 54. 54. Sabendo que a meia-vida do trítio é de 12 anos, é correto afirmar que uma determinada amostra de trítio terá sua atividade radioativa
reduzida em mais de 90% após 48 anos. Bom, em relação à minha vida, tem aquele negócio lá tem uma fórmula exponencial que a gente pode decorar, mas nesse caso é mais fácil fazer assim, ó. Nessas questões eu faço isso, que é mais rápido. 20 segundos eu faço. Pô, meia vida é que a massa vai ser reduzida à metade a cada meia vida. Então, ó, primeira meia vida de 12 anos, né? Então, em 12 anos, uma meia vida, 50 gramas. 2 meia vidas, 25 gramas. 3 meia vidas, 12,5 gramas. 4 meia vidas, são 48 anos, né? 6,25 gramas. Por que eu coloquei 100 gramas no início? Por causa da porcentagem, né? 100 gramas é 100%. Então, uma meia vida é 50%. 2 meia vidas, 25%. 3 meia vidas, 12,5%. 4 meia vidas, 6,25%. Pô, então vai ser uma redução maior do que 90%. Maior que 90% após 4 meia vidas. E tem 54, tá certo. Vocês conseguiram entender por que eu fiz isso no item 54? Sim. Beleza, então. Se vocês quiserem, depois eu falo mais sobre a fórmula exponencial, mas isso não é muito interessante agora, ia perder mais tempo. Aí, item 75. Água potável, água mineral, água do mar filtrada e água destilada são exemplos de sólidos, de soluções de sólidos em um líquido. Pô, água destilada? Não, água destilada não. 75 tá errado. Item 76. Uma das etapas do tratamento da água destilada, ao abastecimento das cidades, a água atravessa espessas camadas de areia, de cascalho, onde fica retida a sujeira. Essa etapa do tratamento denomina-se centrifugação. Não, seria tipo uma filtração, né? Centrifugação é quando tá girando e vai para a zona de escape. Tipo uma máquina de lavar roupa. Tem nada a ver com o item 76. Essa camada de areia e cascalho aí seria mais uma filtração do que qualquer outra coisa. Não tem nada a ver com centrifugação. E tem errado também. Ó, no acidente ocorrido com a AP3, o vazamento de óleo foi rapidamente contido, para que a mancha de óleo formada na superfície do mar não se espalhasse, evitando assim maiores riscos ao meio ambiente. O próximo passo seria recolher todo o petróleo derramado e separá-lo da água do mar, por evaporação do último. Pô, novamente, eu vou evaporar toda a água do mar? Não faz sentido o item também. Aquela degradação por bactéria, eu acho que biologicamente, quimicamente, é o mais eficaz. 78. A água potável, embora seja mais abundante nos oceanos, não. A água potável não é mais abundante nos oceanos, não. 78 também está errado. 79. O aumento da disponibilidade de água é algo tão primordial que a própria existência da vida do planeta se torna uma ameaça, se essa questão for abraçada. O maior químico se torna imprescindível, uma vez que os químicos são a única categoria habilitada para resolver esse problema. Não. Os químicos não têm esse papel importantíssimo, não. De ser único, não. É algo compartilhado aí por todo mundo. 80. O item 80 está falando sobre osmose, né? Ó. Para se resolver esse tipo de problema, o recurso mais adequado é a utilização do processo de osmose, onde a água é retirada do oceano e acondicionada em grandes recipientes, que se intercalam por membranas semipermeáveis, deslocando a água naturalmente da região de menor concentração. Deslocando a água para regiões de menor concentração. Ó, olha essa figura aí, osmose, né? Esse primeiro copo.
o lado esquerdo do copo está em menor concentração e o lado direito está em maior concentração. A osmose é a passagem do solvente para o lado de maior concentração, para que a concentração dos dois lados fiquem iguais. Então, a água vai sair do de menor concentração e vai para o de maior concentração. E é o contrário do que falou em T80, ó. E a água vai se deslocar para regiões de menor concentração. Não. A água vai se deslocar para regiões de maior concentração. E T80 também está errado. Essa figurinha aqui é bem didática para entender o processo de osmose. Item 81. A água do mar, uma vez classificada como substância pura... Não é substância pura. Mas vamos ver o resto. Pode ser tratada utilizando processos físicos. Pode ser tratada utilizando processos físicos simples e práticos, como a filtração. Essa segunda parte aí tá certa, mas a água do mar não é substância pura, não. É errado. Item 82. As substâncias mencionadas no texto conseguem dissolver um grande número de substâncias, sendo, por esse motivo, denominado solvente universal. Pô, qual substância mencionada? A água. A água é o solvente universal? É. Beleza. Até agora tá certo. Exatamente por isso, ela tende a se poluir com facilidade. Como agente poluidor da água, a gente considera qualquer substância que venha a torná-la imprópria à vida vegetal e animal, e também para o consumo público. Certo. - 83. A água é classificada como substância composta, formada por hidrogênio e oxigênio. Porém, se reunirmos em um sistema 1 litro de água destilada e 3 cubos de gelo, tal sistema não pode ser classificado como uma mistura, porque tem um único componente, certo? O que vai mudar é só o estado físico, mas o componente é o mesmo, que é a água. 83, certo. 84, graças a Deus é uma questão de cálculo. O item 84 ele fala assim: uma recomendação para evitar contaminações da água para o consumo humano, por exemplo, é deixar legumes e verduras em molho numa solução de 1 litro de água com uma colher de sopa de água sanitária. Uma colher de sopa tem capacidade para 10 ml. E a água sanitária tem a concentração de 37,25 gramas por litro. Sabendo que as massas molares dos elementos são essas, assinale a alternativa que contém a concentração em quantidade de matéria. Concentração em quantidade de matéria é em mol por litro, né? Pô, então ele deu a concentração em grama por litro, deu a massa molar e quer a concentração em mol por litro. Como é que eu vou fazer isso? Exatamente por isso, ó. É aquela fórmula. A gente consegue achar a massa molar, né? A massa molar é do NaClO, do hipoclorito de sódio, é 74,5 gramas. Aí tem aquela fórmula. Concentração em mol por litro é concentração em grama por litro sobre a massa molar. Porque aqui, ó, aí fica grama por litro sobre grama por mol. A gente vai cortar a grama, vai multiplicar pelo inverso, né? Corta a grama e vai ficar só mol por litro. Então, ó, concentração em mol por litro é a concentração em grama por litro sobre a massa molar. Concentração em grama por litro, 37,25 gramas por litro. Massa molar, 74,5 mol por litro. Então, 37,25 dividido por 74,5 dá 0,5. 0,5 o quê? Mol por litro. Então, a resposta certa. E tem letra C. Essa questão aí, vocês conseguiram fazer? Todo mundo conseguiu fazer? Beleza, Vitor. Boa.
Alguém teve dúvida? Alguém quer que eu repita alguma coisa? A única coisa que eu fiz foi colocar na fórmula. Beleza, então, vamos continuar. Outra questãozinha aí de cálculo. Vamos lá. Item 105. Item tipo B, né? Vários países do mundo já dispõem há anos de estoques de água por habitante menores do que a média aceitável, né? Essa média é de 2.000 metros cúbicos pessoa por ano. Supondo-se que uma pessoa viva 80 anos e sabendo que a densidade da água é de 1 grama por mililitro e que a constante de Avogadro é 6 vezes 10 a 23 e que a pessoa tenha ingerido toda a sua vida o mínimo aceitável. Determine o número de átomos de hidrogênio que essa pessoa ingeriu em toda a sua vida. Para a marcação do cartão de respostas, divida por 10 elevado a 32. Beleza. Primeiro passo. Ele falou, ó, o menor índice aceitável de consumo de água é 2.000 metros cúbicos ano pessoa. Então, ó, primeiro passo, achar quantos metros cúbicos de água foram consumidos. Uma pessoa por um ano consome 2.000 metros cúbicos. Então, essa mesma pessoa em 80 anos vai consumir X. X é igual a 160.000 metros cúbicos ou 1,6 vezes 10 a quinta metros cúbicos. Beleza, a gente já achou quanto foi consumido em metros cúbicos. Agora vamos passar de metro cúbico para ml. A gente sabe que 1 metro cúbico tem 1.000 litros. Então, 1,6 vezes 10 a quinta metros cúbicos vai dar quantos litros? É só multiplicar por 3, né? Por 10 a terceira, quer dizer. Então, vai ser 1,6 vezes 10 a oitava litros. E 1 litro tem 1.000 ml. Então, para achar em ml, é só multiplicar por 10 a terceira de novo. Então, a gente encontrou que 1,6 vezes 10 a quinta metros cúbicos vai ter 1,6 vezes 10 a 11 mililitros. Terceiro passo. Achar a massa de água em gramas. Ele dá a densidade, né? A densidade da água é de 1 grama para 1 ml. Então, é de 1 para 1. Então, é 1 grama para 1 ml. Então, é 1,6 vezes 10 a 11 ml para 1,6 vezes 10 a 11 gramas. Já achamos também a massa em gramas. Quarto passo, encontrar o número de moléculas de água. E para isso a gente vai usar a massa molar. Ó, massa molar da água, 18 gramas por mol. E a gente sabe que em 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Então, 18 gramas para 1 mol. Então, 18 gramas para 6 vezes 10 a 23 moléculas. Então, 1,6 vezes 10 a 11 gramas vai ter quantas moléculas? Regrinha de 3. Até agora o que a gente fez só foi regrinha de 3. Então, fazendo a regrinha de 3 aí, multiplicando e dividindo, vai dar 5,33 vezes 10 a 33 moléculas de H2O. Mas ele não quer um número de moléculas. Ele quer o número de átomos de hidrogênio. Ó, H2O. Então, eu tenho 2 átomos de hidrogênio e uma molécula de água. Aí, ó, cada molécula de água tem 2 átomos de hidrogênio. Então, vou pegar esse 5,33 vezes 10 a 33 e multiplicar por 2, que vai dar 1,06 vezes 10 a 34 átomos de hidrogênio. Então, a gente encontrou o número de átomos, mas para a gente marcar no cartão de resposta, ele quer que a gente divida por 10 a 32. Aí, ó, 1,06 vezes 10 a 34 dividido por 10 a 32 vai dar 1,6 vezes 10 a segunda, que é 1,06 vezes 100, né? Que dá 106. Vocês conseguiram entender essa questão? Uma questão só de... É só regrinha de 3. Deu para entender. Se vocês quiserem que eu mande foto depois da resolução, é só me chamar no WhatsApp depois daqui. Vou ficar a manhã toda disponível. Aí, a gente tá acabando já.
Item 139. Apenas os processos físicos estão envolvidos na reciclagem do lixo para a produção de adubo orgânico. Não, ó. Produção do adubo orgânico vai envolver até o ciclo do nitrogênio, né? Nitração, nitrificação. Então, vai ter processo químico também, não é só processo físico. Errado. Ó. O processo de reciclagem por meio da fusão de metais é tipicamente físico. A fusão é um processo físico. Então, certo. Fusão é você passar do sólido para o líquido, né? Então, só vai envolver conceito físico aí. 140 certo. 141. A ação dos catadores de lixo não tem relação com a situação econômica do Brasil e com a má distribuição, uma vez que se verifica apenas em pequenas cidades interioranas. Errado. São os catadores, tem a ver com a situação econômica. 142. A separação magnética é usada em larga escala para separarmos alguns minérios de ferro de suas impurezas. Certo. Separação magnética, a gente vai separar minérios de ferro. É a questão do ímã, né? Separação magnética, a gente vai usar o ímã. 143. O ferro é um dos elementos mais abundantes da crosta terrestre. Os principais produtos obtidos através do ferro são a gussa, o ferro fundido, o ferro gussa, né? O ferro fundido, puro, e o ácido inoxidável. Após a obtenção do ferro puro, o produto obtido apresentará constância em sua temperatura de fusão. Ó, ferro puro. O ferro puro é uma substância. E a substância tem a temperatura de fusão fixa. Quer dizer, é exatamente isso que o item está falando. Ó. Após a obtenção do ferro puro, uma substância, o produto obtido apresentará constância em sua temperatura de fusão. Certo. 144. As misturas não podem ser desdobradas por processos físicos. As misturas não podem ser desdobradas por processos físicos. Não. A gente pode usar, por exemplo, a fusão para separar misturas. E a fusão é um processo físico. Item 144 está errado. Item 145. A dissolução fracionada é um eficiente processo na separação dos componentes de uma mistura homogênea entre dois sólidos, né? E se baseando... Não, de novo. A dissolução fracionada é um eficiente processo de separação dos componentes de uma mistura homogênea entre dois sólidos, se baseando na diferença entre as solubilidades dos compostos dos componentes de mistura. Aqui tem um exemplo de dissolução fracionada. Por exemplo, eu quero separar areia e sal. Areia e sal, eu vou usar a solubilidade para separar os dois. Eu tenho em um recipiente areia e sal, vou colocar água. O sal vai se solubilizar em água. Então, eu só vou ter dois componentes, que é a água mais sal e a areia. Depois eu vou filtrar, a areia vai ficar no filtro e a água com o sal vai passar e depois eu vou evaporar. E eu evaporando, a água vai virar vapor e eu vou ter o sal. E assim eu vou conseguir separar a areia e o sal. E é exatamente o que fala o item 145, ó. A dissolução fracionada é um eficiente processo de separação, se baseando na diferença entre as solubilidades dos compostos de misturas. Sim, a dissolução fracionada vai se basear na diferença de solubilidade. 145 correto. 146. A filtração tem se tornado a maior aliada no processo de purificação do ar, uma vez que muitas indústrias poluentes, para evitar o lançamento de partículas sólidas na atmosfera, instalam filtros nas chaminés das fábricas. Certo. As indústrias poluentes estão colocando filtros para deixar passar, para filtrar a fumaça, né? Então, os sólidos maiores ficam retidos nesse filtro e a fumaça é liberada com o menor de poluentes. 146, certo.
Carinha feliz aí para todos os certos. E o último item de química aí é o item 147, item tipo C. Aí ele fala assim, ó, cerca de 55% do mercúrio liberado pelos garimpos entram diretamente na atmosfera, sob a forma de vapor, Hg+. O vapor de mercúrio sofre oxidação. Não, Hg-, né? Hg0, quer dizer. Sob a forma de Hg0. Então, é o mercúrio molecular. O vapor de mercúrio sofre oxidação, reagindo com o vapor da água e ozônio presentes no ar. E é depois lixiviado pela chuva, depositando-se sobre a forma iônica, Hg2+, ao longo dos lagos de várzea, rios e áreas pantanosos. Beleza. Vamos para os itens. Letra A. Acerca dos conceitos mencionados, né? Assinale a alternativa correta. Se o ozônio for agente oxidante do vapor de mercúrio, os seus átomos de oxigênio deverão receber elétrons de mercúrio. Calma aí. De novo. Se o ozônio for agente oxidante, os seus átomos devem receber elétrons. Beleza. Ele falou que o mercúrio, ele está oxidando. Então, é o mercúrio em forma de vapor, né? Hg0 vai receber 2 elétrons. Na verdade, vai perder 2 elétrons, né? E vai ficar com Hg2+. Hg2+, perdeu 2 elétrons. Então, o NOx está aumentando, está oxidando. É a forma que eu encontrei para decorar, né? Se o NOx aumenta, está oxidando. Mas não é isso que o item está falando. O item fala assim: o ozônio é o agente oxidante. Beleza. O agente oxidante é quem causa a oxidação. A gente sabe que o mercúrio está oxidando. Então, o ozônio está causando a oxidação do mercúrio. O ozônio está causando a oxidação do mercúrio. E quem causa a oxidação é porque está sofrendo redução. É exatamente o que está falando aí o item. Se o ozônio for agente oxidante, ou seja, se o ozônio estiver reduzindo, os seus átomos deverão receber elétrons, certo? Certo. Quem reduz, quem está reduzindo é porque está ganhando elétron. Certo. Então, a letra A está certa. O ozônio é o agente oxidante, ou seja, o ozônio está forçando a oxidação no mercúrio. Com isso, o ozônio está reduzindo. E se ele está reduzindo, ele está recebendo elétrons do mercúrio. Correto. Letra B. A gente já sabe que a letra A é a correta, mas vamos ver porque as outras estão erradas. Letra B. Os átomos de mercúrio que contaminam a população possuem um número menor de prótons do que de elétrons. Ele fala que o que causa mal à população é a sua forma iônica, que é o Hg2+. Esse 2+ significa que perdeu 2 elétrons. Então, eu tenho 2 elétrons a menos. Então, eu tenho mais prótons do que elétrons. Letra B está errada, não pode ser a certa. C. Sabendo que o potencial padrão de oxidação do mercúrio é menor que 0, é correto concluir que o mercúrio sofre oxidação mais facilmente que os metais comuns. A última coisa que vale a pena falar aqui é que quando fala de potencial padrão, o certo é falar de potencial padrão de redução. Quimicamente, falar de potencial padrão de oxidação está errado. Mas, de novo, aqui ele está falando que o potencial padrão de oxidação é menor que 0. Se é menor que 0, quer dizer que oxida com dificuldade. Porque se fosse com facilidade, o padrão ia ser positivo. O potencial seria positivo. E já que o potencial padrão de oxidação é negativo, vai oxidar com dificuldade. E ele fala aqui, sabendo que o potencial padrão de oxidação do mercúrio é menor que 0, é correto afirmar que vai se oxidar com facilidade. Não.
menor que zero, ele vai ter mais facilidade à redução. Letra C está errada. E letra D fala, se os resíduos ambientais de mercúrio forem tratados por processos eletrolíticos, então a massa de mercúrio a ser obtida será diretamente proporcional à corrente elétrica aplicada à solução contendo os íons de mercúrio, né? E inversamente proporcional ao tempo. Não. Para a gente encontrar a massa a massa depositada, a gente vai usar essa fórmula aí, que é E vezes T, que é o equivalente gramas vezes o tempo vezes a corrente elétrica dividido pela constante de Faraday, né? Que é esse 96.500. Massa depositada. Então, é diretamente proporcional à corrente e diretamente proporcional ao tempo. E o item está falando que é inversamente proporcional. Então, o item D também está errado. Aí, nessa fórmula aqui, esse Ezinho, a gente fala que é o equivalente em gramas. Esse Ezinho é a razão entre o M e o K. A razão entre a massa molar e o número de elétrons envolvidos. Por exemplo, no caso se fosse o Hg2+, o Ezinho seria a massa molar do mercúrio sobre esse 2. Sobre 2, porque são 2 elétrons envolvidos. É interessante saber essa fórmula aqui. Muitos itens eles pedem para a gente descobrir a massa depositada por processos eletrolíticos. Esse daí foi o último item. Vocês entenderam? Conseguiram entender? Querem que eu volte a alguma questão? Meus queridos, então tá tudo ok, meus queridos? Ei, alguém quer que eu volte a alguma Tudo questão? certo. Alguém teve dúvida em algum item? Tudo ok por aqui. É, bacana. Wander, depois você manda esses slides em PDF lá para o grupo deles, de Química? Beleza, mando sim. Vou passar Tá. para PDF aqui, daqui a pouco eu mando. Beleza, garoto. Meus queridos, então o Wander também vai mandar em PDF, tá? Wander, muito obrigado pelos comentários, tá? Bem esclarecedores aí, deu para tirar as dúvidas daqueles itens que eu tenho certeza que, porventura, galera não conseguiu fazer, né? E assim nós vamos evoluindo, meus queridos, fazendo, treinando, vendo ali as dificuldades e por que erramos, beleza? Eu vou ficar Beleza. na área amanhã todo. Até... Na verdade, se alguém tiver dúvida, pode mandar ao decorrer do dia, que eu mando foto da resolução, das cálculos eu mando foto, explico por áudio novamente. Só me chamar aí no WhatsApp. Perfeito. Meus queridos, então, resolvendo os exercícios de química, tendo dúvida, já manda para o Wander, tá bom? Tá bom. Wander, meu querido, brigadão, tá? Aquele abraço, vou encerrar aqui a reunião e até a próxima, hein? Foi show. Valeu. Valeu, Bom dia meu pra todo mundo. querido. Um abraço.